A Espanha, pela segunda vez, agora na corte mais alta, negou a vontade do Alexandre e apontou que o pedido da extradição não era jurídico, mas político, tendo, inclusive, em seguida, acionado a Interpol. A Espanha está acionando... Olha, vejam que loucura. Pois bem, um dos últimos assuntos sobre os quais eu tratei antes desse pequeno recesso do Paulo Figueiredo Show foi justamente sobre o Oswaldo Scroque. Naquela ocasião, eu estava falando sobre como ele cagou, arruinou completamente os nossos planos de delação do Eduardo Talhaferro. E eu já deixei claro 1000 vezes que eu considero um verme, um escroque, um cara do pior nível, um sujeito manipulador, sem escrúpulos. Por isso que ele é chamado de Oswaldo Scroque. Mas nem por isso eu jamais, em algum momento, defendi qualquer truculência contra ele. Mais do que isso, eu jamais deixei ou jamais deixaria de defender os direitos dele. Porque o direito existe pro bom e pro escroto. Esse é o tal do império da lei, que é você viver embaixo não da opinião do soberano autocrata, mas do que diz a lei, que é igual para todos. E no caso do Oswaldo Scroque, o que foi feito com ele em todos esses momentos pelo Alexandre de Moraes é um absurdo, é uma excrescência. E a proteção dos direitos do Oswaldo são as proteções do meu direito, são as proteções do direito da Daniela Lima, do Glenn Greenwald, do William Bonner, de quem quer que seja. Porque eu sempre disse, desde quando começaram a perseguir esse cara, não importa se ele é um verme, ele é um jornalista e o direito à liberdade de imprensa deve ser preservado, porque eles começam pelo Oswaldo Eustáquio, depois eles avançam para o Alan dos Santos, depois eles vão até o Paulo Figueiredo, o Constantino, Guilherme Fiuza, Monarque, e daqui a pouco você tem a Folha de São Paulo com medo de publicar reportagens contra o Alexandre, que é o estado das coisas que nós temos hoje em dia. Então a liberdade de imprensa deve ser preservada. Ah, mas e os maus jornalistas? Olha, a lei tem mecanismos para punir pessoas que mentem e que difamam. E não são os mecanismos que estão sendo utilizados contra Oswaldo Scroque. Então, em todo momento, eu não posso deixar de me solidarizar com ele. Não tem como. Porque é o certo a ser feito, né? E eu acredito também que Deus utiliza quem tiver que utilizar para fazer o bem, para fazer o seu reino. Nesse sentido, o caso do Oswaldo Scroque tem trazido, sim, consequências positivas. Apesar das maldades que ele faz, apesar da individualidade de quem quer que seja, né? Então, para nós entendermos o que aconteceu recentemente, vejam, por exemplo, essa matéria disponível no site do Paulo Figueiredo Show. Justiça espanhola nega pedido de extradição de Oswaldo Eustáquio e diz que pedido tem motivações políticas. Veja o que diz o texto da notícia. A Audiência Nacional da Espanha, a mais alta corte do país, uma espécie de STF do país, pelo que eu entendi, concluiu que o jornalista Oswaldo Eustáquio não deve ser extraditado ao Brasil e aponta que o pedido do governo brasileiro tem, abre aspas, evidente conexão e motivação política. A decisão a qual a CNN teve acesso, a notícia é da CNN, é de segunda-feira e encerra o caso no país europeu, encerrou o caso, onde Eustáquio estava foragido agora no caso, da justiça brasileira desde 2023. Diz a decisão, abre aspas, a Corte concorda em negar a extradição para a República Federativa do Brasil do nacional desse país, Oswaldo Eustáquio Filho, para o seu julgamento pelos fatos que motivam a solicitação desse Estado, conforme registrado no histórico dos fatos, decidiu o tribunal. Em português, a decisão diz que o colegiado concordou em negar a extradição pelos feitos que motivaram a solicitação brasileira. Então, o tribunal espanhol
está explicando na decisão que o artigo 4º do Tratado Bilateral, entre o Brasil e a Espanha, veda a extradição em caso de, abre aspas, crimes políticos ou conexos a este. E, continuando a citação, quando o Estado, ou seja, o país, tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Também declara que a apreciação do pedido e do caráter do crime é de exclusiva competência das autoridades do país onde se encontra a pessoa. Na decisão de 11 páginas em espanhol, a Justiça Espanhola também diz que a motivação política também é vista no contexto de que as declarações do Supremo Tribunal Federal, STF, contra Oswaldo Eustáquio são dentro de ações coletivas de grupos partidários de Bolsonaro. A CNN continua dizendo que procurou Itamaraty para comentar a decisão da Espanha, mas o órgão repassou para o Ministério da Justiça, que ainda não se manifestou. E o STF também não se manifestou, pelo menos na reportagem. E aqui fica claro um fenômeno sobre o qual já falei aqui no Paulo Figueiredo Show, que é o fato do Alexandre ser hoje visto não mais como um juiz de uma Suprema Corte, mas como um militante político cujo objetivo é perseguir quem se opõe a ele. Foi assim no caso do Alan dos Santos, em que a Interpol retirou o nome dele da lista de difusão vermelha e reconheceu que o pedido do Alexandre para a inclusão do Alan na lista não tinha fundamento algum. Foi assim também no caso de todos os exilados, no caso do Alan, com o pedido de extradição negado pelo governo americano, não confundo, Interpol é uma coisa, o governo americano, inclusive o governo Biden, foi outra. Então foi assim também no caso de todos os exilados políticos aqui nos Estados Unidos. Nenhum deles foi extraditado, nenhum mesmo debaixo do governo Biden. Foi assim no caso da Argentina, com vários pedidos de quantos asilados políticos tem na Argentina. E assim agora no caso do Oswaldo Eustáquio, em que a Espanha, pela segunda vez, agora na corte mais alta, negou a vontade do Alexandre e apontou que o pedido da extradição não era jurídico, mas político, tendo inclusive em seguida acionado a Interpol. A Espanha está acionando, olha, vejam que loucura, se as notícias estiverem corretas, a Espanha está acionando a Interpol para pedir que o nome do Oswaldo seja retirado da lista de registro da agência. O Brasil, eu já expliquei aqui no programa mais ou menos como a Interpol funciona, né? A Interpol não é aquela polícia que aparece nos filmes com a gente. Outro dia eu vi um filme que até acho que o Dwayne Johnson, The Rock, era um cara da Interpol, mas não é nada disso. A Interpol é basicamente um banco de dados internacional que tem agentes cedidos pelas polícias federais de vários países. Então, o que é a Interpol? O Alexandre manda prender alguém, recebe essa ordem, passa para quem for o responsável da Polícia Federal do Brasil, que vai lá e coloca no registro da agência. Um banco de dados. E aí, quando o cara cruza um aeroporto, o sistema de difusão vermelha é acionado e aparece que lá que tem uma ordem de prisão contra o cara. No caso, o Brasil mandou incluir o nome do Alan dos Santos. O Alan dos Santos, o advogado Alan dos Santos, doutor Renan Filho, que eu trouxe aqui no programa, fez um belo trabalho, retirou o nome do Alan dos Santos justamente por conta do não identificação de crime por parte do Alan dos Santos. Agora acontece um fenômeno pior, porque o Oswaldo Eustáquio teve o seu nome colocado na lista pelo Alexandre de Moraes, embora, registro aqui, se vocês lembram da conversa dele gravada com o Talhaferro, ele mente para o Talhaferro dizendo que tem contato direto com a Interpol em Lyon e que o nome de ninguém estava na lista. Ora, o dele próprio está, mas a Espanha agora vira para a Interpol, ou seja, um outro país membro, e fala assim: olha, Interpol, você tem que tirar o nome da lista do Oswaldo Eustáquio. Vejam que crise diplomática,
que foi agravada. Ou seja, é mais uma vergonha internacional para o Alexandre. E pior ainda, a vergonha fica maior, porque a defesa do Oswaldo Eustáquio, eu não sei se é verdade, porque eu espero que o advogado do Oswaldo Eustáquio tenha mais escrúpulos que o Oswaldo Eustáquio, mas pode ser que não tenha. Mas segundo a defesa deles, o Brasil teria perdido prazo para se manifestar, porque não constituiu o advogado no momento exigido e ainda tentou intervir de forma paralela por meio da embaixada. Então não pode sequer recorrer da decisão. Além de mau caráter, são um bando de trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Por quê? Isso é um fenômeno comum. Qual o problema? O autocrata, ele pode fazer o que ele quiser na República de Banana que ele comanda. Então as ordens dele não precisam mais ter fundamento jurídico, as investigações da polícia não precisam ser bem feitas, tudo pode ser feito nas coxas, porque como ele decide o que ele quer, você não precisa ter competência. O que acontece quando este autocrata começa a jogar fora da sua jurisdição? Bom, aí a coisa muda de figura. E é por isso que o Alexandre já passou vergonha junto ao governo americano, junto ao governo da Argentina, junto ao governo da Espanha, já pode pedir música, porque já passou vergonha, junto à Interpol. E está passando vergonha também no caso aqui da justiça no True Social e Rumble versus Alexandre, onde também não estão constituindo advogados e também vão ser julgados à revelia. E isso macula a imagem de que o Alexandre era um grande defensor da democracia na Europa, o paladino da democracia brasileira, o grande juiz que não permitiu o golpe do Bolsonaro no Brasil. Tudo isso ficou em 2023, no máximo 2024, longínquo. Internacionalmente, mais e mais pessoas percebem que o Alexandre está queimado. O Alexandre está queimado na imprensa internacional, nas ações internacionais. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.